Boa noite a todos. Gostaria de também já aproveitar e cumprimentar nossos irmãos que estão em casa assistindo através das nossas redes sociais e também já pedir que compartilhe, que você possa, com o seu compartilhamento, de repente alcançar pessoas que necessitem ouvir a palavra de Deus. Faça isso também como seu trabalho missionário. Compartilhe não só coisas da internet, mas também a palavra de Deus. E eu tenho certeza que isso irá frutificar. Que bom que você está conosco essa noite, onde nós vamos iniciar essa série falando sobre os milagres de Jesus. Não sei vocês, mas eu vejo que muitas pessoas, através do momento em que vivemos, eu acho que nunca antes quis que acontecesse um milagre nas nossas vidas. A gente vê essa pandemia que ora nos assola, ora ela parece que todo mundo se esquece dela, mas de repente ela volta com tudo, como está acontecendo lá em Manaus, né? Desde já peço que vocês orem bastante pelo que está acontecendo lá em Manaus. A nossa filial ali da CPB, todos estão ali com a Covid e a filial está fechada. E nós vimos ali a situação que está acontecendo essa semana. E para começarmos essa semana, esse tema, essa série, nós vamos começar justamente pelo primeiro milagre de Jesus, ali que aconteceu nas bodas de Caná. Mas antes, eu convido você mais uma vez a curvar a sua cabeça e nós vamos orar a Deus pedindo a orientação do Espírito Santo. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde que o Senhor concedeu a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que ainda temos de abrir a Tua palavra, de estarmos aqui e falarmos às pessoas sobre tudo aquilo que o Senhor nos deixou, sobre tudo aquilo que o Senhor fez por nós, para que nós possamos ter a esperança de um dia estar contigo nos céus. Fala ao nosso coração, tudo isso eu te peço e agradeço em nome por amor de Jesus. Amém. Ao estudar o tema, eu gosto muito de pesquisar sobre a palavra-chave ali do tema, que no caso é milagre, e eu fui procurar o que significa milagre no Google, né? E lá o Google me disse assim, que o milagre é um ato ou um acontecimento fora do comum, ou um acontecimento formidável, estupendo, um evento que provoca surpresa e admiração. E no âmbito da religião, o milagre é qualquer indicação da participação divina na vida humana, indício dessa participação que se revela espiritualmente por uma alteração súbita e fora do comum das leis da natureza. Você precisa de um milagre? Nessa série nós vamos estudar um pouco sobre os milagres de Jesus. E como eu disse, nós vamos começar pelo primeiro milagre, que se encontra lá no livro de João, e eu peço que você abra a sua Bíblia, aí você na sua casa também, no livro de João, né? No Evangelho de João, capítulo 2. E permaneça com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler e depois nós vamos repassar alguns versículos. João, capítulo 2.
E lá diz assim, a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. "50 dias após o batismo de Jesus, aconteceu esse casamento, onde Jesus foi convidado. E aqui eu já gostaria de tirar uma primeira lição para nós referente a esse milagre de Jesus. O Senhor vai para onde Ele é convidado. Veja, se Jesus não estivesse no casamento, não teria acontecido o milagre. Se você não convidar Jesus para a sua vida todos os dias, não haverá como Ele te socorrer. Se você não permitir, por mais que Ele queira, Ele não pode fazer nada por você. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Não é assim que diz lá em Apocalipse 3:20? Jesus está à porta do nosso coração, Ele quer participar da nossa vida, mas para isso nós precisamos permitir, convidá-lo a participar conosco da nossa vida. Ou seja, se você permitir que Jesus faça parte da sua vida, Ele estará com você em todos os momentos. Em Mateus 6:33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Veja, você já percebeu que quando você busca a Deus como o primeiro ato do seu dia, o seu dia é diferente? Tudo dá certo? Tudo que você planeja acontece do jeito que você queria, ou de repente até melhor do que você imaginava? Agora você já percebeu o inverso também? Se você deixa de buscar a Deus em primeiro lugar no seu dia, as coisas parecem que tudo conspira para dar errado, não é verdade? Você tenta fazer, às vezes até consegue, mas você vê que o seu dia foi um fracasso. Veja comigo agora de novo lá em João, no capítulo 2, agora nós vamos ler o versículo 3. E lá diz assim, olha: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aqui eu tiro uma segunda lição desse milagre de Jesus.
devemos levar as nossas dificuldades a Ele. A vida de andar com Deus e estar conectado a Ele a todo momento não significa que Ele vai agir na sua vida sem você permitir ou pedir. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orar sem cessar. Como que é essa vida de orar sem cessar? A todo momento em que você está vivendo a sua vida, você está ali, conectado com Deus. Você já passou um dia assim? Comentando com Deus todas as coisas que acontecem na sua vida? E você começa a perceber que, sem sentir, você começa um diálogo com Deus em sua mente. E você começa a perceber que Ele te responde, mesmo sem ouvir a voz dEle. Porém, Deus não vai intervir em sua vida sem você pedir. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Vamos comigo no livro de Lucas, no capítulo 18. Lucas 18, nós vamos ler os versículos 35 até o 43. 35 até o 43. E lá diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse-lhe: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e o seguiam, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Veja só, Jesus sabia o que esse cego queria? Alguns dizem que Jesus era um humorista, né, por perguntar o que a pessoa queria. Porque nós sabemos e dá a entender que Ele sabe o que nós queremos, o que nós precisamos. Mas Ele pergunta: o que queres que eu faça? Você tem pedido a Jesus aquilo que você quer que Ele faça por você? Você tem aberto o seu coração a Ele em oração, clamando e pedindo para que Ele faça o melhor na sua vida? Jesus sabe o que você precisa, porém Ele quer que vamos a Ele para pedir e assim intensificar e crescer a sua vida com Ele. Eu acho interessante, esses dias atrás, eu gosto de ouvir bastante histórias no YouTube. E eu estava ouvindo uma história, e quem estava contando não sabia dizer se era uma história real ou não, mas ele dizia que 2 jovens se conheceram na escola. E o rapaz, depois de uma amizade sincera acontecer ali, o rapaz ele se apaixonou por sua amiga. Mas ele morria de medo de se confessar a ela. E ela continuava vivendo a sua vida e tendo ele como seu melhor amigo. E as coisas da vida iam acontecendo
ele tinha aquele amor retido no coração dele, nunca se declarou, e a amizade dele só crescia. Eles não tiveram pares para ir no baile de formatura, e eles foram então como amigos. Ele não queria ir como amigo com ela no baile de formatura, mas eles foram. E a história diz, para encurtar e chegar no ponto que eu quero chegar para vocês, que no final da vida, lá na frente, ele estava agora numa situação que ele não queria, num velório. Ele tinha vivido toda a sua vida, casado, tendo filhos, ela também, e agora aquela que era o amor da sua vida estava num caixão. E naquela cerimônia ali do velório, a irmã da moça levantou e leu uma carta. E ela dizia assim, essa carta: eu amo muito meu amigo, mas eu não queria que fôssemos só amigo, mas eu tenho medo de falar que eu o amo. Como eu queria que ele falasse eu te amo para mim. E naquele velório, então, ele começa a chorar e pensar na vida que poderia ter tido com sua amada se ele simplesmente tivesse dito o quê? Eu te amo. Obviamente que nenhum dos dois aqui sabiam o que um ou outro queria. Mas precisava o quê? Dizer para conseguir. Diferentemente deles, Jesus sabe o que você precisa, mas Ele quer que você peça. Acompanhe comigo de novo agora o versículo 4 do capítulo 2 de João. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Interessante, né? Quando eu lia, antes de ler o comentário desse versículo, eu lia esse jeito de Jesus tratar sua mãe, né? Mulher. Era meio estranho, né? Mas no comentário diz que era um título respeitoso em se dirigir naquela época, né? De chamar assim de mulher. Mas a lição que eu gostaria de tirar desse verso do milagre de Jesus é o seguinte: Ele sempre age no tempo certo. E aqui entra uma parte delicada sobre a vida do cristão, pois muitas vezes nós achamos que por nós estarmos do lado de Deus, vivendo uma vida com Ele, Ele sempre vai atender o que queremos, quando queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos. E muitas vezes, se isso não acontece, nós viramos filhos rebeldes e mimados. Eu acho muito interessante, quando lá em Coríntios, Paulo retrata que ele tinha um espinho na carne, e ele pede para que Deus tire esse espinho da carne dele. E Deus fala assim para ele: olha, a minha graça te basta. E Paulo, ao escrever isso lá em Coríntios, mostra que ele entendeu o não de Deus na vida dele. Porque ele até coloca lá que isso era para fim de ele não se exaltar. O próprio Jesus suplicou: afasta de mim esse cálice, mas também mostrou entender a vontade de Deus quando ele disse que seja feita a tua vontade. Como que você age diante das respostas de Deus para a sua vida? Você aceita? Você espera? Você confia? Devemos nos lembrar que o agir de Deus
na nossa vida está ligado à vida eterna. É por isso que Deus diz sim para uns e não para outros numa situação igual. A resposta de Deus para você e o agir dele na sua vida sempre estará ligado com a vida eterna. Precisamos estar conectados a Deus para a gente entender os não de Deus na nossa vida. Ou então, espera um pouquinho, não é agora. Ali na frente. Versículo 10 de João 2. João 2, versículo 10. E disse-lhe, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E a lição que eu tiro desse verso, sobre esse milagre de Jesus, da transformação de água em vinho, é o seguinte: onde o Senhor entra, Ele traz bênçãos. Você já parou para pensar de como que uma água se torna o melhor vinho que aquele homem já bebeu? E ele dá a entender que ele ficou muito feliz, porque agora ele ia participar do melhor da festa. Pensando ele que já havia participado do melhor, tinha algo melhor ainda para acontecer. Se nós andamos com Deus, Deus fará conosco o mesmo que fez com Abraão e todos depois dele, onde todos foram uma bênção. Porém, o milagre que Jesus quer fazer na sua vida não mudará somente você, mas todos em sua volta. Olha só, continue lendo comigo ali o versículo 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e não ficaram lá por muitos dias. O milagre que Jesus fez ali para aquele casal não mudou só a vida deles, mas de todos que estavam perto deles. Eu gosto muito da história de Zaqueu, que se encontra em Lucas 19. E eu gosto muito e me identifico um pouco com Zaqueu, porque a história dele retrata a vida de muitas pessoas do nosso cotidiano hoje. Porque a irmã White, ela diz em um dos seus livros que Zaqueu, por mais que ele agisse do jeito que ele estava agindo, ele tinha em seu coração o desejo de ser diferente. E muitas vezes, quantas pessoas que fazem o que fazem, de diversas formas, vícios, outros tipos de pecado, que de repente, mesmo fazendo o que fazem, elas querem ser diferentes. Mas, quando Jesus vai ali até Zaqueu e ele faz ali um milagre na vida dele, onde
Jesus consegue então fazer com que ele se arrependa e se volte aos seus caminhos. Lá em Lucas, no versículo 10, diz assim, que Jesus falou assim: e houve salvação nesta casa. Às vezes a gente passa batido em alguns versículos da Bíblia e a gente não compreende o profundo que ele quer nos trazer, quer nos dizer. Que está falando de Zaqueu, daqui a pouco ele fala assim num geral, e a gente entende que só Zaqueu foi transformado, mas ali diz que houve salvação naquela casa, ou seja, não só Zaqueu foi transformado. Muitas pessoas do convívio dele também foi transformado. E ao trazer a bênção e o milagre à vida de Zaqueu, Jesus fez com que atingisse não somente ele, mas todos na casa dele. Você está preparado para que o milagre que Jesus possa trazer para a sua vida possa transformar outras pessoas? E você ser um instrumento na vida de Deus, nas mãos de Deus, para transformar outras pessoas? O milagre que Deus quer fazer irá mudar todos em sua volta. Esteja preparado. E eu volto nesse momento a fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo para vocês. Você precisa de um milagre? Você precisa que Deus faça algo na sua vida? Você está preparado para, de repente, ouvir uma resposta contrária de Deus, mas essa resposta contrária de Deus ao seu pedido pode ser algo melhor que Ele quer fazer por você ali na frente? Você está preparado para que Deus, ao realizar esse milagre na sua vida, Ele te use como um instrumento para salvar outras pessoas? Esse é o intuito dos milagres. Você vê que Jesus, ao realizar os seus milagres, quando Ele esteve aqui, muitas pessoas o seguiam e o adoraram por coisas grandiosas que Ele fez. Mas eu gostaria de fazer um parênteses aqui e lembrar a cada um de nós que, por mais que para você algo tão grandioso aos seus olhos não aconteça, Deus tem feito milagres constantes na nossa vida. Nós estamos há 1 ano vivendo no meio de uma pandemia e, graças a Deus, nenhum de nós aqui da Igreja Central foi atingido. Nós estamos expostos a ela. Todos nós aqui estamos trabalhando nos nossos trabalhos, vivendo a nossa vida, o nosso cotidiano, indo no mercado, indo na padaria, indo fazer muitas coisas. E Deus tem protegido a cada um de nós. Isso é um milagre. Nós precisamos também nos atentar a essas coisas que Deus tem feito por cada um de nós. Porque por mais que para você não pareça, mas todos os dias nós vivemos um milagre em nossa vida. E precisamos, com o intuito desse primeiro milagre de Jesus, nos voltar a Deus, convidá-lo para fazer parte da nossa vida todos os dias, ter um contato com Ele diário, fazer dele seu amigo, aceitar tudo aquilo que Ele tem para você, mesmo que seja aquilo que você não queira, e confiar de que
tudo que Ele fizer por você será uma bênção para você e para outras pessoas. Nesse momento, antes de orar, eu gostaria de Jesus. E eu gostaria de convidá-lo, a você, a se colocar nos braços de Jesus. Que eu tenho certeza de que Jesus, Ele não vai te desamparar. Jesus sempre está ao nosso lado. Somos nós que nos afastamos dele. Ele sempre está esperando que você vá a Ele e peça a Ele. Se é algo que vai te salvar, que vai te levar a Ele, para você ter uma vida eterna, Jesus ficará feliz em atender o seu pedido e fazer um milagre na sua vida. Se coloque nos braços de Jesus e ao terminarmos de cantar, iremos orar por todos os pedidos. Vamos colocar em pé. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Mais uma vez. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no Através das nossas redes sociais, chegou aqui 2 pedidos para nós. O Antônio, graças a Deus, ele está voltando aos caminhos do Senhor. E
ele será batizado dentro de alguns dias aí, e ele pede que continue orando por ele e por sua mãe, a nossa irmã Geni. E também a irmã Marina, que diz que está com muita dor na coluna, que nós possamos lembrar de orar por ela também. Então, vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo entendimento que nós temos de que o Senhor quer estar conosco, que o Senhor quer transformar a nossa vida, que o Senhor quer fazer um milagre na vida de cada um de nós, mas que nós possamos ter um entendimento que, ao fazer esse milagre em nossa vida, nós seremos transformados, nós seremos diferentes daquilo que nós éramos, mas nós temos a certeza de que isso nos trará e colocará a nós cada vez mais perto de Ti, cada vez mais dignos de estar contigo nos céus. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós possamos entregar a nossa vida inteiramente a Ti, nos colocar em Teus braços, para que nós possamos ser guiados por Ti até que o Senhor volte. Nos leve de volta aos nossos lares e nos traga nos próximos cultos. Tudo isso eu te peço e agradeço no amor de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.